Meus queridos, boa noite. Que alegria retornar a essa tribuna numa quinta-feira. Fazia tempo que não falava para vocês nas quintas-feiras. De maneira que rogamos a Jesus o amparo, a proteção, que nos oriente o pensamento, que nos inspire, para que esses minutos que aqui passarmos juntos sejam úteis para todos nós. Hoje, meus queridos, como vocês já viram, discorrendo em torno de uma parábola de Jesus que vai veicular um ensinamento do Mestre e é particularmente, pessoalmente, para mim, um daqueles ensinamentos que mais me incomodam, que mais me causam uma sensação de desconforto, uma sensação de desconformidade. E é essa sensação que é pessoal, que é minha, eu vou tentar transmiti-los para vocês também, para que vocês também se incomodem comigo com essa lição dentro da interpretação que eu quero levar para vocês. E para falar a respeito de parábolas, para falar a respeito do Evangelho de Nosso Senhor, não é, a princípio, uma coisa simples, porque vai exigir do intérprete, ou do palestrante, ou do exegeta, que ele busque extrair o espírito da letra, porque no dizer do apóstolo Paulo, a letra mata e o espírito vivifica. Quanto mais quando o ensinamento está veiculado por intermédio de uma parábola, ou seja, ele já está alegorizado. Quanto mais difícil e mais complicado se torna o exercício da compreensão daquilo que está por trás daquilo que é dito. E na noite de hoje eu vou propor para vocês um exercício de pensamento, um exercício de reflexão em torno dessa parábola, que quase vai se constituir numa outra parábola dentro da parábola, e eu peço para vocês também esse exercício de compreensão, de buscar não se ater tanto ao detalhe concreto, mas buscar o espírito desse ensinamento. Porque parábolas, meus queridos, não são de definição unânime dentro da própria teologia. Conforme você vai buscar a etimologia da palavra, seja do grego, seja do hebraico, você vai ver que ela tem um espectro mais amplo, mais estrito. O entendimento que eu adoto é esse que eu vou esposar para vocês, fala mais com a matemática, porque todos nós sabemos que a menor distância entre dois pontos A e B é uma linha reta. Se eu estou aqui e quero chegar do lado de lá, o caminho mais curto é traçar uma linha reta. Ocorre que, às vezes, alguns obstáculos que vão impedir que você trace essa linha reta. Obstáculos impeditivos que vão fazer você obrigatoriamente contorná-lo. Se você está no ponto A e quer chegar no ponto B, você precisa, então, contornar os obstáculos eventualmente existentes, fazendo assim uma parábola, aquilo que na matemática é considerado uma curva num plano cartesiano. E na teologia, uma parábola vem a ser então uma narrativa alegórica, que vai transmitir uma mensagem indireta através da comparação ou da analogia. Era um recurso didático muito utilizado por Jesus, porque havia obstáculos intransponíveis de conhecimento, obstáculos cognitivos, que impediam que Jesus traçasse um ensinamento em linha reta. Para exemplificar isso, é só pegarmos o diálogo do mestre com Nicodemos, em João 3. Nicodemos, um doutor da lei, se espanta quando o Senhor lhe diz que é preciso nascer de novo para ver o reino dos céus. E pergunta a Jesus, mas como pode ser isso? Como pode um homem, sendo velho, voltar a entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Ao que Jesus lhe diz, tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas. Se eu tenho lhe falado das coisas humanas, vocês não têm me compreendido, quanto mais se eu lhes falar das coisas divinas. Então Jesus passou muitos dos seus ensinamentos, sobretudo aqueles relacionados com o reino dos céus, através de histórias, dessas histórias comparativas. E essa, em Mateus 25, 14 e 30, é mais uma delas, em que ele começa, o texto é mais ou menos, a história é mais ou menos conhecida de todos, ele começa dizendo porque essas coisas, ou porque o reino dos céus é semelhante a. Ao falar é semelhante a, ele vai começar
uma história, ele vai contar uma parábola, ele vai fazer uma comparação para explicar o reino dos céus. Ele vai dizer que é semelhante a um homem que, tendo que se ausentar, partindo em viagem para uma terra distante, chamou seus servos para repartir com eles os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade, e logo partiu. Tendo recebido 5 talentos, o primeiro dos servos logo passou a trabalhar com eles e amealhou outros 5, da mesma maneira. O que havia recebido 2 talentos trabalhou com ele e granjeou outros 2. Mas o servo que havia recebido 1 talento, logo foi e enterrou o talento do seu senhor. Quando o seu senhor volta, chama os seus servos para que façam uma prestação de contas. E aquele que havia recebido 5 talentos trouxe com ele os 5 que lhe havia sido confiado e os outros 5 que ele havia granjeado com eles. Ao que o seu senhor falou: bem está, servo bom e fiel, porque foste fiel nas pequeninas coisas, eu te colocarei sob maiores responsabilidades, entra no gozo do reino do teu senhor. Da mesma maneira, o servo que havia recebido 2 talentos apresentou os 2 que lhe havia sido confiado e os outros 2 que ele havia granjeado com ele, e da mesma forma foi louvado pelo seu senhor. Mas o servo que havia recebido 1 talento chegou, aproximou-se do seu senhor e disse: Senhor, eu sabia que tu és um homem severo, que ceifas, que colhes aonde não plantastes, que ajunta onde não espalhastes. Então eu, atemorizado, tive medo e enterrei o teu talento no chão. Toma de volta aquilo que te pertence. Ao que o seu senhor disse, muito desgostoso: servo mau e preguiçoso. Eu gosto, particularmente, abrindo um parênteses, dessa tradução bíblica que fala servo mau e preguiçoso. Algumas falam servo mau e negligente. A ideia é a mesma. Se sabias, diz Jesus, retoma a parábola, sabias que eu era um homem severo, que ceifa onde não semeei, que colho, que ajunto aonde não espalhei, não deverias, pois, tu ter dado o meu talento aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse o meu com juros? E, contrariado, manda tirar o talento daquele que tem 1 e entregar para aquele que tem 10. Porque aquele que tem, mais se lhe dará e ele terá em abundância. E aquele que não tem, até aquilo que ele imagina e que ele pensa que tem, lhe será tirado. Por isso, meus queridos, talentos, use-os ou perca. Para começarmos a entender essa parábola e os elementos simbólicos que estão aqui, nós precisamos contextualizá-la no tempo. Jesus não conta essa parábola do nada, mas para nós entendermos Mateus 25, nós temos que recuar 4 capítulos no Evangelho. Temos que buscar o contexto lá em Mateus 21. Em Mateus 21, vocês lerão ali aquela perícope bíblica, aquela passagem bíblica conhecida como a entrada triunfal em Jerusalém. Jesus está indo para Jerusalém com seus discípulos celebrar a última Páscoa da sua vida. E vem da casa de Marta e Maria, em Betânia, onde ele havia produzido aquele seu feito mais extraordinário. Ele havia acabado de ressuscitar Lázaro, depois de 3 ou 4 dias morto. Aquele milagre, entre aspas, ocasionou um impacto muito grande naquela comunidade. O instrutor Emmanuel vai dizer mais tarde no livro O Consolador que a ressurreição de Lázaro era como que o selo de autenticidade divina de Jesus. E assim ele foi compreendido. De maneira que só poderia ser de Deus um enviado de Deus, o emissário de Deus, o Cristo, o Messias, o profeta esperado, aquele homem que produzia aquelas coisas. De tal maneira que Jesus entra em Jerusalém aclamado pela multidão, com gritos de hosanas: salve-nos o Rei de Israel. E começou a correr uma expectativa, não somente naquela multidão, como também entre os seus discípulos mais próximos, que Jesus os conduzia para Jerusalém para tomar o reino, para implementar definitivamente o reino dos céus na terra. Essa era aquela expectativa que acompanhou aquela entrada triunfal em Jerusalém, e Jesus percebeu aquilo que estava começando a ser gestado na mente e no cérebro dos seus seguidores. Então, ele produz um esclarecimento. Jesus vai fazer
um sermão, o último dos 5 sermãos, dos grandes sermões que nós vamos encontrar de Jesus em Mateus, o sermão escatológico, o sermão profético, em que ele vai dizer para os seus discípulos que as coisas não iam ocorrer da maneira que eles estavam pensando. Jesus sobe com os seus discípulos e passa então a lhes dizer que aquelas coisas, que a implementação definitiva do reino dos céus na terra ainda dependia de uma série de acontecimentos. A terra, a população, a humanidade terrena ainda teria que amadurecer e ainda passariam por alguns problemas, alguns processos de dores, mas que aquilo ocorreria num futuro, num tempo em que nem ele mesmo saberia dizer, nem os anjos do céu, mas apenas o seu Pai. Então Jesus conta 4 parábolas intermediárias entre Mateus 24 e 25, que são parábolas alternadas de 2 em 2, parábolas de vigilância e de responsabilidade para exemplificar aquilo que estava ocorrendo. E aí você lerá lá em Mateus 24, 43, a parábola do dono da casa e o ladrão, em que Jesus vai dizer que se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão entraria, ele deveria ficar vigilante. Vai contar a parábola do senhor e seus 2 servos, dizendo que o servo bom, que não sabe a hora que o seu senhor volta para casa, vai encontrá-lo operante, trabalhando, cuidando das suas coisas. Entrando em Mateus 25, ele começa Mateus 25 com a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, 5 que tinham levado azeite, o óleo para suas candeias, para suas lamparinas, e 5 que não tinham se preparado para isso. E quando o noivo chega, fica do lado de fora das festas, e ele vai contar, por fim, a parábola dos talentos, que é também uma parábola de responsabilidade, conforme nós vamos ver agora. E ele termina esse discurso fazendo a parábola do juízo final, né? O julgamento das nações, aquele momento definitivo em que as ovelhas serão apartadas do lobo, em que o joio será apartado do trigo, em que o reino de regeneração há de ser implementada de maneira definitiva na terra, e que seguirão com Jesus uma parte da humanidade, enquanto outra parte vai fazer o seu processo evolutivo em outras plagas. Então, o melhor entendimento para a parábola do talento é que existem alguns juízos intermediários que são efetuados antes desse juízo final, que a doutrina espírita pode entender como um mundo, um momento em que a Terra vai passar por esse upgrade evolutivo, vai passar a ser um mundo escola de regeneração, não mais um mundo escola de provas e expiações. Ocorre que, até que isso chegue, alguns marcos importantes em que os candidatos a moradores desse reino têm as suas posturas checadas dentro dessas parábolas de vigilância e responsabilidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender na parábola dos talentos é que, quando Jesus se refere ao reino dos céus, a melhor interpretação para o reino dos céus aqui é aquela dada por Allan Kardec no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai extrair a fala de Jesus a Pilatos, dizendo: meu reino não é deste mundo, para no primeiro tópico, no tópico inicial, começar a falar acerca da vida futura. Então, o reino dos céus, uma das interpretações que nós podemos trazer para essa parábola e para esse entendimento de Jesus, vai dizer respeito àquele interregno, aquele intervalo de tempo entre uma reencarnação e outra na vida futura, aquilo que a doutrina espírita chama de erraticidade. Então, quando Jesus começa a parábola dizendo: porque o reino dos céus é semelhante a isso, ele está querendo se referir a esse intervalo em que vai haver uma prestação de contas, né? Onde os servos serão chamados para aferir aquilo que eles fizeram com os talentos que o Senhor lhes confiou. Entendido esse contexto, que é o objeto da parábola, eu não sei se está ficando claro para vocês, nós passamos a interpretar ou a identificar com mais facilidade os personagens dessa história, quem eles representam, né? Quem poderia representar
o senhor que vai partir para uma terra distante reparte os seus bens com o seu servo. Essa ideia era uma ideia muito cara ao judaísmo, muito próxima até hoje. O judaísmo de hoje tem um entendimento de que Deus, o Criador, fez todas as obras que havia para fazer até o sexto dia, Gênesis 2, capítulo 2. No sétimo dia descansou e depois se ausentou da obra da criação, deixando o mundo, a criação, propositalmente incompleta e imperfeita para que nós, os homens, a completássemos. Tikkun Olam é a expressão judaica que quer dizer exatamente isso: melhorem o mundo, consertem o mundo, completem a obra da criação. Essa era uma ideia, então, quando Jesus, muito próxima do judaísmo. Então, quando Jesus fala desse homem que vai partir, que vai se ausentar para uma terra distante, o judeu, aquele que ouviu a parábola num primeiro momento, não teve dificuldade de identificar esse personagem com a figura de Deus, o Pai, o Criador, porque ele é também o proprietário de todos os bens terrenos. E se você prestar bem atenção no Livro dos Espíritos, na questão 132, a doutrina espírita, que tem muitos pontos. Eu passei? Nossa, Jesus, olha, eu estou indo para trás ou para frente? Pois é. Oh, será que vai dar tempo disso tudo? A doutrina espírita, que tem muitos pontos de contato com o judaísmo, vai perguntar, na questão 132, a Allan Kardec, qual a finalidade da encarnação. E muitas vezes a gente lê a questão 132 pensando na reencarnação. Mas a pergunta é muito clara. Kardec quer saber se nós somos espíritos, por que nós temos que tomar um corpo e encarnar, participar da vida da matéria? E ali os espíritos da codificação vão dizer que há uma dupla finalidade. Há um passo, como nós nos aprimoramos, nós nos melhoramos, num outro passo nós vamos aprimorar a obra coletiva da criação. Dizem eles, Deus a impõe com o fim de fazê-lo chegar à perfeição e também arcar com a parte que lhe toca na obra da criação. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se melhora. Allan Kardec vai desenvolver essa ideia no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que os mundos também progridem. Não é só o homem de per si que progride, mas à medida em que você melhora o seu entorno, melhora a sua família, melhora a sua cidade, melhora o seu país, melhora o mundo em que você habita. Então, essa é uma das finalidades da encarnação, que nós melhoremos o mundo, estabelecendo então que o dono dos bens, aquele que ia se ausentar, distribuiu os seus talentos para os seus servos, fica fácil identificar esses personagens. Aqueles que recebem os bens do seu senhor e restituem e prestam conta desses bens quando convocados, são naturalmente os homens. Somos nós. Identificado, então, todo o objeto da parábola, que vai nos dizer o seguinte: está havendo uma prestação de contas entre os homens e o Criador num momento da erraticidade, quando você volta para casa para estabelecer aquilo que você fez com os recursos, com os talentos que lhes foram confiados. E assim entra o último elemento simbólico da parábola, que vem a ser justamente os talentos. E para entender dos talentos, a gente precisa entender um pouco do sistema monetário à época de Jesus. Porque muitas vezes a gente imagina que o talento era uma moeda, e não era. Havia duas moedas correntes na Palestina ao tempo de Jesus, o denário romano e a dracma grega. Essas eram as duas moedas mais corriqueiras da época. O talento não vinha a ser uma moeda, vinha a ser uma unidade de medida. Era equivalente a 35 quilos, era um peso. E esse peso ele se associava a um metal. Então, um talento de prata era equivalente a 35 quilos de prata. E tinha um valor equivalente à época a 6.000 denários, a moeda romana. Um talento de ouro
era equivalente, representava 6 quilos de ouro e valia 6 vezes mais, ou seja, 36 mil denários. Para recriar o impacto que essa parábola teve naqueles que a ouviram, num primeiro momento, nós precisamos fazer o quê? A conversão do denário para o real. Como é que nós podemos fazer isso? Qual o valor que aquela parábola simbolizava naquela época? Nós vamos aferir o valor do denário através de uma outra parábola de Jesus, a parábola dos trabalhadores da vinha, também conhecida, ou mais conhecida na doutrina espírita, como a parábola dos trabalhadores da última hora. Porque nessa parábola, Jesus vai dizer que o salário acertado pelo dono da vinha com os trabalhadores da primeira hora, aqueles que passaram o dia todo trabalhando, foi de 1 denário por aquele dia de trabalho. Daí porque nós consideramos que o denário é o equivalente a 1 dia de trabalho de um trabalhador comum, de um trabalhador braçal. Para transportarmos isso para a real, poderíamos ter vários caminhos. Você poderia pensar na diária de uma diarista, você poderia pensar no dia de um pintor, de um pedreiro, de um ajudante de pedreiro. Eu adotei um critério para que a gente possa dar concretude a esse ensinamento. E o meu critério foi buscar o salário mínimo. O nosso salário mínimo nacional monta atualmente em R$ 937. Um denário seria, então, 1/30 desse salário mínimo, que seria o correspondente a R$ 31,23. Um talento de prata, que valia 6 mil denários, seria o equivalente a R$ 187.380 em moedas brasileiras nos dias de hoje. Um talento de ouro seria o equivalente a R$ 1.124.280, se fosse isso em moeda de ouro. Mas Jesus definiu se ele se referia a um talento de prata, a um talento de ouro. Jesus não se referiu. A interpretação teológica tradicional mais comum é relacioná-lo com o talento de prata. Mas como Jesus deixou em aberto, eu fiz um quadro sinótico aqui, mais ou menos exemplificativo, de quanto teria recebido cada um dos 5 servos, se o talento fosse de prata ou se o talento fosse de ouro. Então, pegando o servo que recebeu menos talento, se o talento fosse de prata, ele teria pego para administrar algo em torno como de R$ 190 mil. Se o talento fosse de ouro, seria algo em torno de 1.100.000. O servo que recebeu mais pegaria 936 mil ou 5.621.000, de acordo com o material que se estava empregando. O que lhes parece, meus queridos? Muito ou pouco? Não se esqueçam que a parábola vai dizer que é para dobrar aquilo que você pegou. E não se esqueçam também de fazer essa avaliação considerando a Palestina do século I, porque na época de Jesus nós éramos muito menos premidos pelas demandas de consumo. Não existia a época shopping center, não existia a época gasolina sobretaxada pelos impostos, não existia energia elétrica com bandeira vermelha, na verdade não existia nem conta de energia elétrica, não existia nem planos de saúde. Então, as nossas demandas de consumo eram muito menores e esses valores muito mais expressivos. Mas aí você deve estar se perguntando, mas Paulo, é de dinheiro que nós estamos falando? Não, não é de dinheiro, não é isso? Nós estamos dizendo que o talento também comporta uma alegoria. E que alegoria é essa? Exatamente aquela que vocês já devem ter entendido. O talento representa os bens que Deus nos concede para que os administremos na existência terrena. Para fazermos o quê? Em favor de quem? Nosso e do mundo, a fim de que nos aprimoremos com ele e colaboremos na obra da criação. É mais ou menos essa ideia que a parábola dos talentos nos traz. Os bens que Deus nos concede para que os administremos. E aí você deve estar se perguntando, ou talvez você esteja se perguntando, Paulo, isso é um bem só que Deus distribui de forma desigual entre as pessoas? Ou são múltiplos bens?
Eu entendo que a melhor interpretação é que são bens múltiplos, que eventualmente nós podemos tê-los coincidentes ou não. De tal maneira que você não pode fazer as obras que eu realizo e eu não posso fazer as obras que você realiza. Mas nós dois podemos fazer as obras que Deus deseja que nós realizemos. Dito de outra forma, eu não posso ser o que você não pode ser o que eu sou, mas nós dois podemos ser tudo aquilo que Deus espera que nós sejamos. Então, se eu lhes pedisse para que vocês fizessem uma relação desses bens que eventualmente vocês fossem portadores, eu tenho certeza que vocês conseguiriam listar 5, 6, 7, 8 ou às vezes até mais bens que Deus lhes concedeu para administrar. Eu vou submeter para vocês a minha lista na noite de hoje. E a minha lista vai conter 5 talentos, porque 5 talentos foi a quantidade máxima que o Senhor endereçou para um único servo. Mas seria possível você pensar em até 8. E você deve estar se perguntando, são talentos, são bens que você tirou da sua cabeça? Paulo, eu vou dizer, não. Uma parte deles, sim, 20% desses 5 talentos, eu tirei da minha cabeça. Os outros 4 eu tirei das obras da doutrina espírita. Né? Particularmente das midrash da doutrina espírita, que foram veiculados através dos contos, das crônicas de Humberto de Campos. Ele vai ter 2 crônicas em que ele vai rediscutir, revisitar a parábola dos talentos. E nessas crônicas ele vai agrupar 8 talentos distintos, algumas coincidentes umas com as outras, em cada uma delas. Eu vou pegar dessa lista 4 de Humberto de Campos e uma da minha própria cabeça. Por isso, essa é a 5ª, tenho mais cuidado com essa. Né? Porque provavelmente Humberto de Campos estava certo e eu estou errado em incluí-la. Mas como nós esposamos uma fé que preconiza a fé raciocinada, esse é o meu esforço de raciocínio em torno da compreensão e da interpretação dessa importante parábola. E o que eu vou pedir para vocês? Que vocês tentem identificar se são ou não portadores desse talento na sua vida. E mais do que isso, num exercício a mais de raciocínio, vocês tentem mensurar se esse talento representa na sua vida um talento de prata, um talento de ouro. Vamos fazer isso? Como vamos fazer isso, Paulo? Muito simples. Eu vou me oferecer, por exemplo, e vocês vão formando o seu próprio juízo em relação às suas próprias vidas, ok? Então vamos lá. Reinterpretando a parábola. O primeiro e mais importante talento, Humberto de Campos, é o talento do conhecimento. Conhecimento do que, Paulo? Naturalmente, não estamos falando do preço do quilo da arroba do boi gordo. Não é isso. Né? Estamos falando de conhecimento das coisas espirituais. Humberto de Campos vai ser mais específico. Conhecimento espírita, ele vai dizer, esse é o nosso mais importante talento. Por que é o mais importante talento? Porque é munido desse talento que você vai administrar os outros. Então, meus queridos, para saber se você é detentor desse talento ou não, eu lhe pergunto, eu peço que você se pergunte, há quantos anos você frequenta uma casa espírita? Há quantos anos você se senta mais ou menos no mesmo lugar para assistir uma palestra? Há quantos cursos espíritas você já frequentou? Quantos livros espíritas você já leu? Ou é a primeira vez que você adentrou uma casa espírita e não está entendendo nem muito bem o que esse semigordo está falando para vocês na noite de hoje? Né? Porque se esse é o seu caso, então você não é detentor desse talento. No meu caso pessoal, meus queridos, eu sou de berço espírita. A doutrina espírita chegou na minha vida muito cedo. Papai me levava, junto com os meus irmãos, na evangelização ali do Consolador, no domingo de manhã, prometendo que ele ia nos levar no zigue-zague depois. E não me perguntem o que é zigue-zague. Se você não sabe o que é zigue-zague, pergunte para o seu pai, para a sua mãe ou para o seu avô. Zigue-zague é um instituto que existia antigamente. Hoje não existe mais. Mas era no domingo de manhã.
A doutrina espírita entrou muito cedo na minha vida. E ela não entrou só como conhecimento teórico, não. Ela entrou como vivência. Eu não consigo me lembrar de papai fazendo outra coisa que não indo para o trabalho, voltando para casa e indo para o centro. Eu não consigo lembrar de mamãe, não, consigo lembrar de mamãe fazendo outra coisa e lutando com uma faculdade mediúnica que ela absolutamente não gostava da faculdade. Mas, por outro lado, mamãe adorava fazer sopa, adorava sair recolhendo alimentos para preparar a sopa fraterna que ia ser servida. Então, meus queridos, eu considero, no meu caso particular, que eu sou detentor desse talento e que ele é um talento de ouro na minha vida. Você faça a sua própria avaliação e marque um xizinho ali na coluna dos talentos. O segundo talento, Humberto de Campos vai chamar a saúde. Aí você deve estar se perguntando, Paulo, é a saúde que eu tenho hoje? Absolutamente. Nós estamos falando da saúde que você tem quando você entrou no mundo, porque a saúde que você tem hoje já é fruto do uso que você fez do talento que você recebeu antigamente, não é? Então, quais são as suas condições default, né, dizem os franceses, as suas condições originais de entrada? Você veio funcionando tudo direitinho, as sinapses cerebrais permitindo que você fizesse se desenvolvesse cognitivamente bem, o aparelho de locomoção que te leva para lá e para cá, tudo funcionando perfeitinho, então você tem um talento aí. Cabe a você valorizar se é um talento de ouro ou se é um talento de prata. E eu, só para exemplificar, e só por birra com Deus, eu vou considerar que no meu caso especial é um talento de prata, porque se o Senhor quisesse, ele deveria ter me dotado de um metabolismo mais acelerado para que eu deixasse de ser esse semigordo. Mas você faça a sua própria avaliação. O terceiro talento que Humberto de Campos junta, eu fiz uma junção de 2 talentos para a condição econômica, porque Humberto de Campos vai falar da riqueza e vai falar do dinheiro. Então, eu juntei os 2 para entender isso como a sua condição econômica. E a condição econômica é importante para um multiplicador de talentos? É extremamente importante. Allan Kardec, quando foi informado pelo Espírito de Verdade que ele tinha uma missão a realizar e que ele tinha a seu serviço uma equipe espiritual que iria assessorá-lo, a primeira pergunta que ele faz, isso está no livro, nas obras póstumas que foram publicadas posteriormente à sua morte, como o título mesmo já nos informa, a primeira pergunta que Kardec faz para o Espírito Verdade é se essa ajuda iria se estender aos atos da vida material, né? Kardec já havia falido 3 vezes, ele deveria estar preocupado. Eu tenho uma missão grande para realizar, esse apoio vai se estender também à vida material. O Espírito Verdade diz, nesse mundo material em que viveis, não te ajudar a viver seria não te amar. Então, a questão econômica é importante. Eu, pessoalmente, no meu caso, sem ser de uma família endinheirada, pertencendo à classe média ou remediada, e não me pergunte o que é remediado, da mesma forma que você não me perguntaria o que é zigue-zague, uma expressão de antigamente. Né? Eu considero que eu sempre tive o necessário para me desenvolver, desde a infância até na vida presente, onde tenho um emprego e com ele e o auxílio indispensável da minha esposa, temos conseguido a subsistência para os atos da vida e para a família e para os filhos. Então, eu considero que eu sou detentor de um talento de ouro aqui. O quarto talento, que eu também juntei de 2 talentos tirados das crônicas de Humberto de Campos, é o talento do poder e da autoridade. Poder e autoridade sobre o que ou sobre quem, deve estar se perguntando vocês, porque todos nós temos uma dose de poder e autoridade, quando não, sobre a nossa própria vida, sobre o nosso próprio nariz, mas não é disso que se trata. Então eu peço para que você seja mais restritivo nessa análise. Você tem poder e autoridade sobre a vida alheia, mas além do seu grupo familiar mais próximo e de você mesmo. Por exemplo, você é um empresário e dependem da gestão da sua empresa, os seus empregados. Você é um político e dependem do desenvolvimento do seu mandato, os seus eleitores. Você é um dirigente de centro espírita e dependem das diretrizes que você der numa casa espírita, o desenvolvimento espiritual dos seus moradores. Aí você tem um talento, né? Eu, particularmente, me
considero isento ou livre desse talento, pelo menos até esse presente momento na nossa vida. E o quinto talento, esse é o talento que não está em Humberto de Campos, eu considero a família um elemento importante para um multiplicador de talentos, né? E aí eu lhe pergunto, a sua família é harmônica, é harmonizada, né? Ou é daquelas famílias mais complexas, mais complicadas? Porque se for, dificilmente você vai ter uma maior disponibilidade para atuar em benefício do coletivo. E você está percebendo que pode haver aí uma contradição filosófica, porque você deve estar pensando, mas Paulo, a condição econômica mais precária, a falta de saúde, ou mesmo as famílias desarmonizadas, isso também não poderia ser considerado como um talento? Sem dúvida nenhuma. Se você percebeu, Humberto de Campos vai relacionar até a dor como um talento. Mas no sentido coletivo que eu venho interpretando o texto, né, o tikkun olam, que você vai usar para se melhorar e para melhorar o seu entorno, então esses talentos não cabem. Vocês fizeram a avaliação se são detentores desses talentos nos moldes em que eu lhes coloquei? Fizeram? Eu fiz. Na minha conta particular, eu me considerei detentor de 3 talentos de ouro e 1 talento de prata, o que daria a módica quantia de R$ 3.560.220. O que eu faço com isso? Dobre. É isso? É isso que nos pede a parábola. Dobre. Você já ouviu certamente alguém dizer, Paulo, Deus já me deu tanto, e aí você deve estar se perguntando, mas deu tanto quanto? Bom, agora você tem um número, né? Agora você tem um parâmetro. Deus já me deu tudo isso na vida. E aí talvez você esteja ficando preocupado e incomodado com a lição. E talvez você comece a se perguntar, como é que eu pago isso, Paulo? Como é que eu pago essa dívida? Né? E aqui eu tenho 2 boas notícias para você. A primeira boa notícia é que Deus não quer receber em dinheiro. Isso faz toda a diferença, não faz, meus amigos? Faz. Graças a Deus, o Criador do universo já é rico o suficiente que não precisa dos seus reais. E a segunda boa notícia que eu tenho para você é que isso não é uma dívida propriamente considerada, não. Este valor é o investimento que Deus fez nesta sua específica reencarnação. Quando eu estudava para concurso antigamente, pela contabilidade do sistema antigo, pelo Código Civil de antigamente, existia uma sociedade empresária que se chamava Sociedade de Capital e Indústria. Hoje em dia, depois da reforma do Código, em 2002, essa sociedade empresária ela se denomina em conta de participação. Essa sociedade empresária ela se caracteriza por haver 2 tipos de sócio. Um sócio oculto e um sócio ostensivo. O sócio oculto era aquele que antigamente entrava com o capital. Ele entra com os recursos, mas ele não pratica os atos da vida em sociedade. Ele fica oculto, né? Quem vai trabalhar com os recursos é o sócio ostensivo, que vai entrar com o quê? Com o trabalho. Né? Esse modelo societário é aquele que mais se assemelha, no meu entender, à relação dessa parábola dos talentos de homem com Deus. Deus não está lhe fazendo um empréstimo, na verdade ele fez um investimento. Deu esses recursos para você e disse, está implícito, Paulo, trabalhe com ele, melhore as coisas, melhore o mundo, melhore o seu entorno. E depois nós acertamos as contas. E aí você deve estar se perguntando, quanto eu tenho que trabalhar para corresponder a esse investimento de Deus? Meus queridos, eu vou fazer um break aqui e vou pedir licença para vocês para instituir a palestra em capítulos, porque eu já estou com o meu tempo estourado, porque às quintas-feiras e alguns dias da semana, o nosso tempo aqui no Kardec é um pouco mais limitado. Eu vou continuar com esse raciocínio quando eu voltar aqui na quarta-feira, dia 9 de agosto,
para tentar responder essa pergunta para vocês, porque eu vou precisar lhes dar a cotação do bônus hora, e eu duvido que alguém tenha trazido. Vocês sabem o que é bônus hora, não é? A moeda que André Luiz nos apresenta lá em nosso lar. Você sabe quantos reais vale um bônus hora? Bom, meus queridos, isso faz parte também desse meu exercício de raciocínio. É claro, ninguém pegue isso em valor absoluto e saia por aí falando que o Paulo tem essa cotação. Não, é só um raciocínio que nós vamos montar juntos para mostrar para vocês o quanto nós temos que trabalhar com esses recursos que o Senhor nos confiou. O que eu lhes peço hoje, para encerrar a nossa conversa, é que você tente identificar todos esses talentos que o Senhor confiou à sua existência. Todos esses recursos que Deus investiu para que você estivesse aqui munido dessas condições e se trabalhasse para Ele, fosse um colaborador do Criador no sentido de melhorar o seu entorno também. Porque essa parábola, ele tem um verso que eu reputo muito bonito, muito poético. Ele fala assim, quando o servo louva o servo bom, ele fala assim: foste fiel nas pequeninas coisas, então eu te colocarei sobre maiores responsabilidades. E nós não temos sido fiéis a essas pequeninas coisas que muitas vezes a gente despreza, como o conhecimento que a gente detém, como as condições de saúde que nos permitem uma série de facilidades, como as condições econômicas com que fomos agraciados, como grupo familiar, como essas circunstâncias, e achamos que devemos enterrar isso, vivendo egoisticamente apenas o aqui e o agora, o presente momento. Meus queridos, se vocês estão começando a ficar incomodados, voltem no dia 9 de agosto, que eu vou mostrar para vocês quanto nós temos que trabalhar em horas, em dias, em anos, para corresponder a esse investimento que Jesus, que Deus fez em nós. E que tenhamos todos muito ânimo e disposição para sermos fiéis a esse investimento, porque a última coisa que eu quero é voltar para casa e ouvir de novo: Paulo, outra vez? Mas você não fez nada. Você enterrou de novo esse talento? Servo inútil e preguiçoso. São palavras muito fortes. Eu não gostaria de ouvir e tenho certeza que vocês também não. Então que Jesus nos abençoe e nos encaminhe a vida nas trilhas do bem, para que nós possamos corresponder a todo esse investimento que nosso Senhor fez em nós. Muito obrigado.